microfone aqui. Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Aqui tá legal, Wesley. Conseguiu te ouvir bem. Show, Vlad. Obrigado. Pessoal, vou me apresentar então e apresentar a Desmotor para vocês. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, né? Disponibilizado o tempo aí para esse treinamento. Eu sou o Wesley, né? Sou especialista técnico comercial aqui no Grupo Desmotor na parte de vendas, tá? Vou apresentar um pouco sobre a Desmotor para vocês para a gente não demorar muito e iniciar o treinamento do assunto principal. Então, o Grupo Desmotor, né, foi fundado em 1993. Nós temos aí pouco mais de 30 anos de história, né? Todos esses 31 anos aí somente com equipamentos da WEG. Então, nós costumamos dizer que hoje nós somos especializados em WEG, tá? Inclusive, nós temos a certificação para atmosferas explosivas, que é o tema de hoje, tá? Isso nos nossos 30 anos aí de empresa, tá? Nesses 30 anos da Desmotor, ela traz consigo, desde o início, né, nosso propósito, que são soluções de qualidade com simplicidade, tá? Em todos os processos, todos os níveis de processo que a gente vai fazer. Essa é a nossa cultura enraizada, né, desde 1993 aí. Aqui conta um pouco da nossa estrutura, né, 30 anos atrás, onde tinha uma sala comercial bem menor, né? Começou lá com uma porta, pouco estoque, né? Mas ao longo desses 30 anos nós chegamos até onde estamos hoje, que inauguramos o último barracão que nos atende hoje com mais de 15 mil metros quadrados, destinado à operação aí, tanto na questão de venda de equipamentos novos, quanto de serviço, tá? Nós temos aí ao todo 15 mil metros quadrados destinados a serviço e venda de equipamentos WEG. Tá? Aqui apresentar para vocês, né, o nosso quadro de funcionários. Hoje a gente conta, juntando todas as plantas da Desmotor, contamos com mais de 250 pessoas, né, juntando administrativo, comercial e service. E somente na service, entre a fábrica 1 e 2, controladores de serviço e logística, só lá nós temos mais de 150 funcionários hoje. Tá? E para resumir, passar tudo... sobre o atendimento, tá? Para terminar aqui a apresentação sobre a Desmotor, até o ano de 2023 nós tivemos 150 mil vendas realizadas, somente de equipamentos WEG, tá? Para quem não conhece a Desmotor trabalha somente com itens novos WEG na parte de venda, desde 1993. Foram realizados aí 7 mil serviços, né, nesse novo galpão que nós temos de 15 mil metros quadrados, e foram mais de 7.700 parceiros atendidos no ano de 2023. Tá? E para reunir todas essas informações e vocês conhecerem um pouco mais, vou passar o vídeo da Desmotor para vocês. Apareceu o vídeo aí? A história da Desmotor começa em 1993, quando seus fundadores iniciam um grupo em um prédio de 45 metros quadrados na região de Campinas. Desde então, muitas transformações aconteceram. Com um crescimento exponencial, hoje a Desmotor é um dos maiores distribuidores e assistente técnico WEG no Brasil, com mais de 15 mil metros quadrados de área, divididos entre o setor comercial e de serviços. Esta trajetória de sucesso se deve ao nosso maior patrimônio: parceiros, clientes e colaboradores, que ao longo de 3 décadas construíram essa história por meio de muito trabalho. Hoje, contamos com mais de 250 colaboradores,
divididos entre os setores de serviços, vendas, administrativo, engenharia e logística. Juntos, atingimos inúmeras conquistas, unidos por um mesmo objetivo desde a nossa fundação: desenvolver e entregar soluções de qualidade com simplicidade, seguindo os valores da nossa cultura: aprendizado, comprometimento, profissionalismo, qualidade e foco em resultados. Conheça nossos diferenciais e descubra por que somos a escolha certa para a compra de produtos WEG e assistência técnica em motores, redutores e automação industrial. Este é o Grupo Dismotor, entregando soluções de qualidade com simplicidade desde 1993. A história da Dismotor começa. Pessoal, então finalizamos aí a parte do Grupo Dismotor. Quero passar a palavra ao Vladimir, primeiramente agradecer por participar com a gente aí junto aos nossos parceiros. E passo a palavra a você então, Vladimir. Muito obrigado aí pela presença. O microfone está mutado. Agora sim, tá ok? Opa, agora tá ok. Maravilha. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu farei vou ministrar o treinamento de hoje, né? Que o tema do treinamento é motores para atmosferas explosivas. Então, eu ministrarei o treinamento do dia, tá? Meu nome é Vladimir Martins, eu atuo na WEG Motores, na área de vendas, como analista de vendas. Então, eu atendo os distribuidores da WEG e a Dismotor é um dos distribuidores que eu atendo. A Dismotor está na minha carteira e como já foi falado aí pelo Wesley e no vídeo também, a Dismotor é um dos principais distribuidores na WEG no Brasil. Dando início à apresentação, a gente não vai falar somente de motores, somente de produtos, a gente vai falar um pouco de conceitos também de área EX, de área classificada EX, só para vocês terem uma noção também desse conceito do que é uma área classificada EX, onde esses motores, esses equipamentos elétricos podem operar, tá? Então, a nossa agenda de hoje são conceitos EX, sobre o que é uma área classificada, as linhas de produtos que são utilizadas nessas áreas classificadas, né? As linhas de produtos EXEB, EXEC, EXDB, que são motores destinados a operar em ambientes onde há presença de atmosferas explosivas compostas por gases, e o EXTB, que são motores destinados a operar em ambientes onde há presença de uma atmosfera explosiva composta por poeiras ou fibras combustíveis. Então, essa é a nossa agenda aí desse treinamento ali, a gente vai passar cada ponto durante a apresentação. Então, o que é uma área classificada, né? A área classificada é uma área na qual a atmosfera explosiva está presente ou pode se esperar estar presente em quantidade que requeira precauções especiais para a construção, instalação ou uso do equipamento elétrico. Então, a área classificada, ela nem sempre vai estar 100% do tempo presente com aquele gás, com aquela poeira. Ela pode estar presente em um período curto ou um período longo. Período curto até por uma eventual falha no processo, no equipamento ali que está operando aquele combustível, aquele gás, no caso, por exemplo, né? Então, se tiver alguma falha, ele pode eventualmente estar presente no ambiente. Então, tem que ser tomado todos esses cuidados, mesmo que não esteja o tempo todo presente no ambiente, se estiver eventualmente presente também, tem que ser classificada essa área. E uma atmosfera explosiva é uma mistura de ar sob condições atmosféricas de substâncias inflamáveis de forma de gás, vapor, poeira, fibra ou partículas suspensas, na qual após a ignição permite autossustentação da propagação. Então, esses são os conceitos básicos, né, sobre o que é uma área classificada e atmosferas explosivas também. E quando a gente fala de áreas de risco, o uso de produtos apropriados e também a manutenção adequada
são exigências obrigatórias para atender normas e padrões de mercado. Então, não só produtos, também a manutenção deve ser feita de forma adequada também, e precisa ser feito com uma empresa especializada. Conforme até o Wesley comentou, a Desmotor é uma empresa especializada para trabalhar com motor EX. Então, a Desmotor pode tranquilamente fazer os trabalhos em motores de área classificada. Basicamente, uma atmosfera explosiva é quando existe em contato com oxigênio uma proporção de gás, né, vapor, poeira ou fibras, onde uma faísca proveniente de circuito elétrico ou aquecimento de um equipamento pode ser uma fonte de ignição e provocar alguma determinada explosão. Então, os equipamentos elétricos a serem instalados nesses locais devem ser eliminar o isolador ou a fonte de ignição, no caso, né? Evitando a ocorrência simultânea dos três componentes que formam o chamado triângulo de fogo, que seria o combustível, o oxigênio e a fonte de ignição. Então, em um desses pontos precisa ser trabalhado para eliminar uma eventual explosão. O oxigênio, não há como tirar o oxigênio do ambiente onde o equipamento está instalado. O combustível pode até ser tirado do ambiente, mas né, nem sempre é possível, né? Então, quando não é possível tirar o combustível do ambiente, a gente precisa trabalhar na fonte de ignição. A fonte de ignição é gerada por equipamentos elétricos ou instalações elétricas que geram a fonte de calor que podem ocasionar uma determinada explosão. Então, sempre a gente trabalha na eliminação dessa fonte de ignição para eliminar uma eventual explosão. Sem a fonte de ignição, com certeza não vai gerar nenhuma explosão no ambiente. A classificação de área é feita de forma a mapear áreas onde podem ocorrer misturas inflamáveis. Portanto, né, classificar uma área nada mais é do que mapear as áreas onde podem ocorrer misturas inflamáveis, podendo ser gases ou poeiras, e devem ser sempre realizadas também por uma empresa especializada, tá? Tanto a VEG como a Desmotor não fazem classificação diária. Nós não podemos fazer essa classificação diária. Nós não somos empresas especializadas em fazer classificação diária. Você precisa contratar uma empresa especializada para fazer a classificação diária do local onde pode ter, porventura, um gás ou uma poeira combustível. Então, você contrata essa empresa, ela faz a classificação diária e a VEG e a Desmotor fornecem os equipamentos elétricos que são aptos para operar naquela área classificada que foi determinada por essa empresa, né? E por que a gente deve classificar uma área ou certificar um produto também, né? Para comprovar que o equipamento está em conformidade com as normas aplicadas no mercado, né? E atender requisitos também regulamentares, mercadológicos também, e também de seguradoras também. As seguradoras exigem que tenha esse mapeamento, tenha esse mapa de zona de risco da área classificada, para um eventual sinistro, eles poderem fazer o pagamento desse sinistro, né? E quais são as zonas de risco? A gente vai falar um pouco sobre zonas de risco agora, tá? Quais são as zonas de risco existentes? Existem zona 0 e zona 20. A zona 0 e zona 20 é um local onde a formação de uma mistura explosiva é contínua, existe por longos períodos. Ou seja, né, risco presente 1000 horas por ano. Praticamente o tempo todo aquela área lá está sobre zona de risco lá, que tem uma mistura explosiva que pode ocorrer um eventual sinistro. Ou seja, no local está praticamente todo o tempo, né? A zona 1 e a zona 21, local onde a formação de uma mistura explosiva é provável de acontecer em condições normais de operação. O risco é um pouco menor, já que o risco fica entre 10 e 1000 horas por ano. Ou seja, né, a zona 1 e 21, o local está frequentemente com essas misturas explosivas. Não está o tempo todo, mas tem frequência dessas misturas nesses ambientes. A zona 2 e a zona 22 são zonas mais tranquilas, né? O local onde a formação de uma mistura explosiva é pouco provável por curtos períodos, associado geralmente a uma condição anormal de operação do equipamento, que pode ocasionar eventualmente um vazamento de gás ou alguma poeira combustível no ambiente. Então, esse risco é um risco até inferior a 10 anos. O local está bem esporadicamente com essas misturas explosivas.
E quem define essas zonas, zona 0, 1, 2, 21, como eu já comentei anteriormente, né, é sempre uma empresa especializada que precisa ser contratada para fazer o mapeamento da zona de risco do local. Para que possamos ter uma noção básica assim, né, do que é as zonas de risco, né, a gente pode pensar num posto de combustível, por exemplo, né? Um posto de combustível onde tem o tanque de armazenamento do combustível ou o caminhão que vai transportar esse combustível também. Dentro desse tanque ele é considerado zona 0. Então, atualmente, até onde eu sei, não, a WEG não fabrica equipamentos elétricos para operar em zona 0 e até onde eu sei também não tem fabricantes que trabalham no Brasil, que existem no Brasil, né, que produzem equipamentos elétricos para operar em zona 0. Então, qualquer necessidade de um bombeamento desse combustível, esse equipamento precisa ser instalado fora do tanque, né, nunca dentro do tanque. A zona 1 já é uma zona um pouquinho mais retirada, né? Na verdade, a zona 1 é, pensando no posto de combustível, onde você vai fazer o abastecimento do teu carro. Então, lá na bomba de combustível é considerado geralmente zona 1. Ou próximo até do caminhão, a área externa próxima do caminhão também é uma área considerada zona 1. A zona 2 é uma área mais retirada. Um exemplo do posto de combustível, novamente, é lá onde você vai fazer a troca de óleo, vai fazer a calibração do pneu, são áreas mais afastadas, então lá pode ser considerado zona 2. Mas tudo isso é definido por essa empresa especializada, tá? Então, posto de combustível, a empresa que trabalha com produtos combustíveis, ela vai contratar essa empresa para fazer a definição do que é a zona 0, do que é a zona 1 e do que é a zona 2, ok? Temos também na área X os grupos de equipamento. O grupo de equipamento determina o tipo de ambiente para o qual ele foi projetado levando-se em consideração os tipos de atmosferas explosivas existentes, né? Ou seja, o tipo de produto, seja gás, poeira, fibra, que está presente no ambiente define o grupo do equipamento necessário. A gente tem basicamente distribuído em 3 grupos, né? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1, por exemplo, é em minas com presença de metano. Metano é um gás liberado em minas de carvão subterrâneas, né? Então, se precisar de um equipamento elétrico para trabalhar numa mina de carvão, por exemplo, é necessário atender o grupo 1. O grupo 2 é subdividido em 3 grupos, né? Grupo 2A, grupo 2B e grupo 2C. O grupo 2 são indústrias de superfície, ou indústrias em geral, né, que trabalham e manipulam gases e vapores inflamáveis. Essas são consideradas ali grupo 2, tá? Aí vai ser definido se é grupo 2A, 2B e 2C, depende do tipo de gás que contém no ambiente. O grupo 2A, por exemplo, é o propano, né, mas não quer dizer que seja só o propano, né? São gases similares ao propano que são enquadrados em 2A. O 2B é o etileno e o 2C é o acetileno e o hidrogênio. O grupo 3 são indústrias de superfície que manipulam poeiras combustíveis. Também são subdivididos em 3 grupos, né? O 3A, o 3B e o 3C. O 3A são para fibras combustíveis em suspensão, então são fibras combustíveis que estão no ar ali, né, circulando no ar. O grupo 3B são para poeiras não condutivas e o grupo 3C são para poeiras condutivas. O mais crítico, tanto do grupo 2 como do grupo 3, é o 2C e o 3C, né? Esses são os grupos mais críticos ali que tem que ter uma preocupação maior com o equipamento a ser produzido ali para atender esses combustíveis que tem nesse ambiente. Uma representação do que cada grupo que a gente falou antes pode atender, né? Então, um equipamento elétrico que é produzido para atender o grupo 2A, ele atende uma área X somente de 2A, ok? Já um equipamento elétrico que é produzido para trabalhar numa área de 2B, ele pode atender tanto uma área 2A e 2B. Então, o 2B é superior, né? O 2B sendo superior, ele atende tanto o 2A como o 2B. E a mesma coisa o 3C, né? Se eu produzir um equipamento para operar em área 2C, ele pode operar em todas as áreas de risco, todos os grupos de risco, né? Grupo 2A, grupo 2B e grupo 2C. Como padrão, né, os motores que a WEG fabrica e a Desmotor fornece, né, já são como padrão grupo 2A e grupo 2B. Então, ele já tem esses 2 grupos. O grupo 2C pode ser fornecido, mas como opcional.
Então você precisa especificar isso na hora que for adquirir um motor, que você precisa de um motor para atender o grupo 2C. Aí vai ser fabricado e fornecido um equipamento elétrico para atender o 2C, e o 2C atende, consequentemente, todos os níveis desse grupo. Mesma analogia, né? Grupo 3C, que são de poeiras combustíveis também. Poeiras e fibras combustíveis. Equipamentos elétricos produzidos para 3A só podem atender áreas EX3A. Equipamentos para 3B atendem tanto 3A como 3B. E o 3C, ele atende todos os níveis de grupo, né? O 3A, o 3B e o 3C. A vantagem nesse caso aqui para motores, para poeiras combustíveis, os motores que são fornecidos aí através da Dismotor, né? Os motores são produzidos já para atender o 3C, ou seja, de fábrica já, o motor que é fornecido, ele atende todos esses níveis de grupo, 2A, 2B, 3A, 3B e 3C, não sendo necessário especificar isso na hora de adquirir um equipamento. Temos também ali dentro de áreas classificadas as classes de temperatura. Classes de temperatura são diferentes substâncias que podem inflamar em diferentes temperaturas. Quanto mais baixa é a temperatura de ignição, mais perigosa é a substância. Então, o que são essas classes de temperatura, né? Elas são definidas pelas siglas T1 até T6 e definem a partir do qual a temperatura poderá ocorrer uma ignição. Então, dependendo da temperatura, dependendo do produto que tem no ambiente, ela pode ocorrer uma ignição. Então, a classe de temperatura é definida pela substância presente no ambiente, certo? E aqui, na verdade, aqui são somente alguns exemplos de gases, mas a empresa que irá fazer a classificação de área, né, ela vai definir os gases que contém no ambiente para fazer a classificação de temperatura. Então, como exemplo aqui, ó, se tiver hidrogênio no ambiente, o hidrogênio ele tem uma temperatura de ignição de 560 graus, por exemplo, né? Então, 560 graus, uma classe T1 já atenderia para hidrogênio. Agora, se pegar um outro tipo de gás, aqui o disulfeto de carbono, por exemplo, a temperatura de ignição dele é 102 graus. Ou seja, precisa pelo menos um motor com classe de temperatura T5 para atender os 102 graus e o motor não ser gerador dessa fonte de ignição desse gás que está no ambiente, né? Então, o gás que vai definir o nível de temperatura exigido ali para os equipamentos elétricos que vão trabalhar naquele ambiente, né? E são diversos segmentos que podem conter essas áreas consideradas EX, né? E que devem ser averiguados antes de especificar um equipamento. Então, muitas vezes a gente pensa que pode ter área EX só em empresas químicas, petroquímicas e de petróleo, mas não, tá? Muitos outros segmentos podem conter áreas classificadas como EX, né? Um exemplo aqui, o segmento de açúcar e etanol, por exemplo. A área de destilaria é uma área classificada como EX. Então, para operar em área de destilaria, você precisa ter um motor adequado para trabalhar naquela área. Então, tem diversos segmentos que são considerados, em algumas aplicações, são consideradas áreas classificadas como EX. Segmento alimentício, por exemplo, têxtil, onde tem bastante poeira combustível, né? Essa poeira, se for muito concentrada ali, ela pode gerar alguma explosão, né? E precisa ter equipamentos dedicados para trabalhar nesses segmentos, né? Entre outros, né? Postos de combustível, hospitais, madeireiras, cervejarias, papel e celulose também, cereais também com poeiras combustíveis. Então, são diversos segmentos que precisam ser avaliados por essas empresas especializadas, né? Para classificar a área, se tem alguma área em específico que precisa ser definido como uma área EX, uma área classificada EX, que precisam ter equipamentos dedicados para trabalhar nessa área, né? É, A gente vai falar um pouco sobre critérios de especificação agora, de especificação de motores também e de manutenção adequada. Os motores devem atender os requisitos da legislação do país que será instalado. No Brasil, no caso, a portaria em metro que define essa legislação. E os motores devem ser projetados de acordo com os requisitos da norma IEC 679.
E também o tipo de proteção EX também necessita de intervenção, ou seja, manutenção, né? Seguindo os requisitos normativos da norma ABNT. Então, os equipamentos que operam em atmosferas explosivas, além dos requisitos construtivos, né, eles precisam também, necessitam de intervenção, de manutenção, seguindo os requisitos normativos. Você nunca pode fazer uma manutenção inadequada num equipamento EX, que ele vai deixar de ser um equipamento EX, não poderia mais operar numa área EX, né? Por exemplo, né, se você fizer um reparo, um simples reparo num equipamento em desacordo, troca de um ventilador, por exemplo. Você vai trocar um ventilador do motor EX, você vai mandar num assistente técnico qualquer e vai pedir para trocar o ventilador daquele equipamento EX. Só que se não for um AT certificado para trabalhar com motores EX, esse motor, teoricamente, ele perde a validade para trabalhar a área EX. Então, o assistente técnico, a empresa especializada, precisa ser certificada para trabalhar com motor EX. Então, você não pode enviar o motor EX para fazer a manutenção em qualquer local, ok? Precisa ser uma empresa especializada para fazer isso. Lembrando também, né, que o reparo inadequado em equipamento EX pode ser o motivo de uma seguradora não pagar um seguro em caso de um sinistro. Então tem que ter realmente bastante cuidado com isso, tá? Outro ponto importante, né? O motor, o equipamento que operar numa área X, ele precisa ser rastreável, né? Então você precisa sempre, que possível, manter o número de série legível nesse motor e não sendo possível manter um número de série que consta na placa do equipamento, né, legível, você precisa manter ele rastreável, você precisa taguear esse motor. De alguma forma, você precisa ter rastreabilidade desse equipamento. Perdendo a rastreabilidade dele, você também perde a classificação EX dele. Então, ele não poderia mais operar em uma área EX se você perder a rastreabilidade dele. Alguns organismos certificadores, né, que fazem a certificação desses produtos, né, CEPEL, TUV, BVC e DNV, são alguns organismos certificadores que fazem a certificação desses produtos, né? E um ponto importante também, a validade do certificado EX deve sempre considerar a data de fabricação do motor. Por exemplo, né, você tem um motor lá que foi fabricado em 2010. Você perdeu, por algum motivo, o certificado desse motor EX. Aí você vai pedir certificado para a WEG, vai pedir para Desmotor certificado. Você precisa especificar a data de fabricação desse motor, porque um certificado atual de hoje, agora de 2024, não tem validade nenhuma para esse motor de 2010. Você precisa falar a data de fabricação, que tanto a WEG como a Desmotor vai te fornecer o certificado daquela época. Só o certificado daquela época, ele tem validade para esse motor que foi produzido lá em 2010. Então, esse é um cuidado que sempre temos que ter. Alguns exemplos de regulamentações ao redor do mundo, né? Então, no Brasil, conforme eu já comentei, em metro, né? Aí tem outros órgãos regulamentadores fora do Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Tem o CSA, o S, o L. Então, um ponto aqui que eu chamo a atenção, né? Para tomar cuidado, né? Se você, por exemplo, estiver comprando um equipamento elétrico de fora do Brasil, dos Estados Unidos, por exemplo, e esse equipamento elétrico vai operar em área X, você obrigatoriamente precisa falar que esse motor vai operar no Brasil. Aí o fabricante desse equipamento precisa fabricar o motor seguindo as normas do Inmetro do Brasil. Não fazendo isso, você não passando essa informação e o fabricante não produzindo conforme normas do Brasil, produzindo conforme normas dos Estados Unidos, esse motor não pode operar em área classificada no Brasil. Então precisa deixar bem claro isso quando você comprar um motor fora do Brasil e que precisa especificar o país de instalação para seguir a regulamentação daquele país. Então, aqui são os critérios básicos, né, para uma correta especificação de motor EX, onde devemos conhecer no mínimo, né, o país de instalação, conforme eu já falei, a zona, o grupo de gás ou poeira e a classe de temperatura.
Então, nunca podemos especificar um motor que pode ser utilizado em área classificada X sem conhecer, no mínimo, essas informações aqui. Essas são informações mínimas que precisam ser passadas para o fornecedor do equipamento para se fornecer um motor de um equipamento elétrico adequado para trabalhar naquela área. Se a gente utilizar, né, motores inadequados, podem ser causados acidentes de grandes proporções, conforme já aconteceram diversas vezes, né? Por exemplo, em refinarias de petróleo, plataformas de petróleo, entre outras. Em muitos outros lugares já aconteceram acidentes, né, de grandes proporções, devido a um equipamento elétrico estar inadequado para trabalhar naquele local. Então, é muito perigoso, né, ter um equipamento elétrico que não é certificado para trabalhar naquela área X. Ele pode causar, sim, algum acidente muito grave. Agora a gente vai entrar um pouco nas linhas de produtos, né? As linhas de motores que a WEG tem, que a Desmotor fornece, para atender essas classificações de áreas que a gente viu até agora, tá? Então a gente tem basicamente 4 linhas de produtos que atendem essas classificações de área. O motor com tipo de proteção à prova de explosão, que é o motor EXDB. Esse motor aqui ele pode operar em zona 1. O motor com tipo de proteção por invólucro, que são motores EXTB, que são para poeiras combustíveis. Esses motores eles operam em zona 21 e zona 22. E os motores também de segurança aumentada, né? São motores EXEB e o EXEC. O EXEB podendo operar em zona 1 e o EXEC operando em zona 2. Vale lembrar aqui que um motor, um equipamento elétrico apto a operar em zona 1, ele também pode operar em zona 2 sem problema nenhum, mas nunca ao contrário, né? Um motor que foi projetado para trabalhar em zona 2, ele jamais pode operar em zona 1. E todos esses equipamentos, os motores elétricos, eles seguem a norma IEC 679. Primeiro motor que a gente vai falar agora é o motor de segurança aumentada, é o motor W22EXEB, antigo EXEC. Eu deixei essa nomenclatura EXEC, pois muitos ainda podem talvez conhecer por essa nomenclatura EXEC, ao invés da nova nomenclatura EXEB. Porém, recentemente ali, alguns anos, houve essa alteração nessas nomenclaturas EX, e agora essa nomenclatura é chamada de EXEB, e não mais de EXEC. E onde o motor EXEB ele pode trabalhar, né? Ele pode trabalhar em atmosferas explosivas classificadas como zona 1, grupo 2A, 2B e 2C como opcional. Ou seja, o motor já sai como padrão de fábrica para trabalhar nos grupos 2A e 2B. Aí 2C, sendo a área classificada como grupo 2C, na especificação daquele motor que ele precisa atender 2C. Aí, estando na especificação, a WEG vai fabricar o equipamento para atender a área 2C também, o grupo 2C também. E a classe de temperatura desse motor é T3, ou seja, 200 graus, né? Então, só relembrando, né, o que a gente viu antes, né? O Zona 1 é um local onde está frequentemente com a presença de misturas explosivas, ou seja, né, risco entre 10 e 1000 horas por ano. O grupo de gás, né, faz parte do grupo de gás 2, né, que é o grupo 2A, 2B, 2C. Então, dependendo do gás que tem no ambiente, ele se classifica em algum desses grupos aqui. E a classe de temperatura T3, que é para 200 graus. Ou seja, né, o motor não vai gerar nenhuma ignição de produtos cuja temperatura de ignição seja superior a 200 graus. Então, até 200 graus ali, esse motor pode operar em áreas classificadas sem problema nenhum. Outro motor e outra linha de produto de motor que a gente tem aqui é o motor de segurança aumentado W22EXEC, antigo motor EXN, né? Mais conhecido talvez ainda no mercado como motor EXN, mas atualmente como W22EXEC. Motor proteção EXEC é recomendado para trabalhar também
em atmosferas explosivas com zona 2, grupo 2A, 2B como padrão de fornecimento também, e o 2C como opcional. Então, necessitando de 2C, é só solicitar que a WEG produza e a Desmotor fornece um motor para atender o 2C. E a classe temperatura também é uma classe T3. Essa linha de produtos ali, a gente tem motores que vão dar potência até 750 cavalos, 2, 4, 6 e 8 polos, carcaça da 90 até 355 e tensões até 690 volts aí como padrão. Mas só relembrando novamente, né, o que é o Zona 2, né? O Zona 2 é o local onde está esporadicamente com a presença de misturas explosivas, ou seja, é bem esporádico mesmo, com um risco inferior a 10 horas por ano, geralmente causado por uma operação anormal do equipamento. Grupo 2A, 2B, 2C, né? 2A representado pelo propano, 2B etileno e 2C acetileno e hidrogênio, que vai ser definido pela empresa que vai fazer a classificação de área e vai definir o mapa de risco da empresa. E a classe de temperatura T3 também para 200 graus, ou seja, não vai ocorrer nenhuma ignição de produtos com temperaturas que sejam superior a 200 graus. O W22XDC, os principais atributos dele, né? Temperatura de operação reduzida, apto a certificado para operar com inversor de frequência, mas um ponto de atenção aqui, que para operar com inversor de frequência, o motor só pode operar com inversor se acrescentar proteção térmica. Então, a proteção térmica precisa estar ligada para o motor poder operar com inversor de frequência para fazer o controle de temperatura daquele motor. Que depende da variação de frequência que você faz, você coloca uma rotação muito baixa, o motor pode dar sobreaquecimento e aí precisa ter uma proteção térmica para desligar esse motor e não gerar, o motor não ser o causador de algum acidente. Esse motor, essa linha de motor está em conformidade com os requisitos da norma N2919 da Petrobras e as características construtivas de acordo com a plataforma W2 e já é fornecido com placa de bornes também para facilitar a ligação desses motores. Então, esses equipamentos, né, com tipo de proteção XEB e XEC, eles são fabricados com medidas adicionais de proteção para reduzir a possibilidade de ocorrências de temperaturas excessivas, né, nesse motor, tanto interno como externamente dele. Nesse tipo de proteção XZ, o ingresso de uma atmosfera explosiva para o interior do invólucro do motor, ela não é evitada, né? Então, pode ocorrer infiltrações, né, de gases para dentro desse motor, mas por esse motivo, né, que pode ocorrer essa entrada de gases, as temperaturas permissíveis também são aplicadas em todas as superfícies internas do invólucro. Então, tanto internamente como externamente, esse motor jamais poderá ultrapassar a classe de temperatura definida dele, que no caso é T3 200 graus. Então, nenhum ponto do motor, tanto interno como externo, ele pode ultrapassar 200 graus, porque se ultrapassar 200 graus, ele pode gerar alguma explosão no ambiente que aquele motor esteja operando. Temos também a linha W2 EXTB, que são motores para poeiras e fibras combustíveis, também antigo DIP, né? Antigamente essa linha de motores era chamada de DIP e atualmente de XTB. São motores com características de padrão de potência que vão até 750 cavalos, 2, 4, 6 e 8 polos, carcaças até 355 também, tensões até 690 volts. Então, são motores para atmosferas explosivas classificadas como zona 21 e 22, ou seja, né, são motores para poeiras e fibras combustíveis, e os grupos 3A, 3B e 3C. Esse equipamento elétrico, esse motor, atende esses três níveis de grupo. O 3A que é para fibras combustíveis, o 3B que é para poeiras não condutivas, e o 3C que são para poeiras condutivas. E a temperatura de superfície desse motor é uma temperatura máxima de 125 graus. Então, nenhum ponto desse motor aqui, ele pode ultrapassar 125 graus. Se porventura ultrapassar 125 graus, a proteção térmica vai precisar agir para fazer o desligamento desse motor de imediato.
Os principais atributos dessa linha, né? Temperatura de operação reduzida, sistema de vedação W-Tricil para garantir já o grau de proteção IPW66, para evitar que qualquer poeira ou fibra combustível entrem para dentro do motor, né? Ele já é fornecido com esse grau de produção em PW66, então nenhuma fibra, nenhuma poeira combustível vai entrar para dentro do motor, que pode ser o causador de uma explosão, no caso. Já é fornecido um caixa de ligação adicional para facilitar a ligação dos cabos das proteções térmicas, que já é fornecido também como padrão, e também com placa de Mornes como padrão. Última linha de motores ali para atender a zona 1, que é uma zona um pouco mais crítica, né? O motor W22EX-TB, é o chamado motor à prova de explosão, né? É uma das últimas linhas ali, uma linha mais inovadora que a WEG lançou já faz alguns anos, né? Mas ela é bem inovadora, com alta tecnologia, né? Para atender todos os requisitos dessas classificações aí de área. Então, onde esse motor XDB pode trabalhar, né, em atmosferas explosivas consideradas zona 1, grupo 2A, 2B e grupo também 2C, como opcional. Então, solicitando o 2C como opcional, o motor vai ser construído, produzido para atender o 2C. E a classe de temperatura é uma classe um pouco mais crítica, né? Uma classe de temperatura T4, que é para 135 graus. Então, nenhum ponto desse motor aí na parte externa dele pode ultrapassar 135 graus para que não ocorra nenhuma explosão no ambiente. Motores são fornecidos até 600 cavalos nessa linha, 2, 4, 6 e 8 polos, carcaça até 355 e tensão até 690 volts também. Então, só relembrando, né, o que é o Zona 1 no caso, né? O Zona 1, o local está frequentemente com a presença dessas misturas explosivas, risco entre 10 e 1000 horas por ano, então tem bastante frequência dessas misturas explosivas no ambiente. Então, esse motor é construído para que, se ocorrer alguma anomalia interna no motor, alguma explosão interna, geração de faísca interna, ela não saia para fora do motor, que pode causar alguma explosão naquele ambiente. Ela está dentro também, essa linha de produtos está dentro do grupo 2, que no caso é o grupo 2A, 2B, 2C, que é para o propano, etileno, conforme a gente já falou antes, né? Acetileno e hidrogênio também. E a classe de temperatura T4 para 135 graus, né? Ou seja, né, o motor não vai gerar nenhuma ignição de produtos com temperatura superior a 135 graus. Então, se a temperatura do produto for acima de ignição do produto for acima de 135 graus, ele não vai gerar nenhuma explosão no ambiente. Principais atributos dessa linha, ela tem como opcional, conforme eu já até comentei, né? 2C como opcional para fornecimento. Um detalhe importante também aqui, esse motor aqui ele pode operar também em zona 21 e 22, que atende o DIP, né, que é para poeiras e fibras combustíveis. Mas ele não pode ser alterado em campo. Então, se você quiser adquirir um motor desse, um motor à prova de explosão, para trabalhar em área classificada com poeiras combustíveis também, além de gases, né, para trabalhar também com poeiras e fibras combustíveis, é só especificar isso na hora que você está adquirindo esse motor, que esse motor vai ser construído para atender essas classificações de área X, né? Tanto zona 1 como zona 21 e 22 também. E ele não pode ser transformado em campo, ele precisa ser produzido, construído para atender essa classificação de área. Caso contrário, ele só vai poder atender a zona 1, que é o padrão dessa linha, né? É uma linha também que está em conformidade com os requisitos da norma N2919 da Petrobras e características construtivas também seguindo a plataforma W22. Algumas versões disponíveis para essa linha, na versão Plus, que é com rendimento IR2, a versão Premium, que é com um rendimento um pouco superior, né, rendimento IR3, ele vai gerar mais economia de energia, um motor Premium. São também disponíveis na linha OEL. A linha OEL, né, o que é essa linha OEL? Né? A linha OEL é uma linha que foi projetada com foco nas principais exigências do mercado, dos nossos clientes. Né? É um motor que tem uma vida útil superior, ele tem um maior intervalo entre as manutenções também,
e ele é resistente para ambientes agressivos. Tem uma rigidez mecânica melhor também. Ou seja, né, se pegar como exemplo, né, um motor comum, um motor normal, o primeiro equipamento, o primeiro componente do motor que você vai precisar substituir em condições normais de operação é o rolamento, né? Então, o rolamento de um motor comum, ele precisa ser substituído a cada 25 mil horas. O motor well, por exemplo, você vai substituir somente em 50 mil horas. Então você vai ter o dobro de tempo para trabalhar com esse motor sem precisar fazer nenhuma intervenção nele, certo? É claro que a relubrificação do rolamento precisa ser feita constantemente, mas a relubrificação você pode fazer com o motor em operação, não precisa tirar ele do local. Então, para precisar tirar ele do local, somente depois de 50 mil horas para realizar a troca do rolamento. Esse motor também ele possui pintura externa que atende a ISO 12944, que atende classe C5, né? E também a pintura interna também, esse motor internamente ele é todo pintado. Ele tem uma pintura tropicalizada anticorrosiva, uma pintura epóxi. Esse motor ele é todo construído, a construção dele é toda robusta, né? Para que se ocorrer qualquer explosão interna, faiscamento interno, para que ele não saia para o ambiente, né? Então todos os encaixes das tampas dianteira, tampa traseira, encaixes de ligação, eles são mais robustos. Eles são maiores esses encaixes, né? Para se caso ocorra qualquer explosão interna, essa faísca, essa explosão não saia para o ambiente onde vai ter o gás combustível ali, ou até uma poeira combustível, vai ter esses componentes combustíveis ali e qualquer faiscamento pode gerar uma explosão. Então, a construção dele é uma construção bem robusta. Como, por exemplo, aqui, né? Como dá para ver na caixa de ligação, a caixa de ligação, o encaixe ali da tampa da caixa de ligação é um encaixe bem mais robusto. O encaixe das tampas também ele é um encaixe bem maior, né? A junta de encaixe ele bem superior ao motor comum. O encaixe do motor comum é bem pequeno e do motor à prova de explosão já é um encaixe bem maior ali para ter um encaixe mais preciso. A usinagem desses encaixes também são mais precisos, né? Para que não ocorra nenhum faiscamento que ocorra internamente que saia para fora do motor. Passar um vídeo agora, um vídeo de mais ou menos 3 a 4 minutos dessa linha de motores ali. Deixa eu colocar ele para rodar aqui. Tá aparecendo para rodar o vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Agora apareceu. Se não estiverem ouvindo o som aí, deem um grito, faz favor.
Então é isso, pessoal. A apresentação está finalizada ali. Então, se tiver algum questionamento, não estou acompanhando o chat, né? Então, acredito que já esteja ocorrendo perguntas no chat, né? O Wesley e o Ricardo já devem estar dando suporte e respondendo, né? Então, qualquer pergunta a mais aí, fiquem à vontade de fazer também, tá? Show de Wesley, tá bola, tudo ok Vladimir. ali? Tudo ok. Aqui eu tenho algumas perguntas que o pessoal fez. O Ricardo foi dando um suporte para a gente, realmente. Aham. Vou pegar algumas perguntas aqui que a gente ainda não havia respondido. Primeira pergunta do Gustavo Cavalcante. Obrigado pela participação, Gustavo. A pergunta foi: se o motor 2C e 3C atendem a 2A, 2B e 3A e 3C, por que não ter somente 2C e 3C? Certo. E nessa questão, até eu mesmo iria responder, Vladimir, que eu acho que é mais uma questão comercial, né? Se você concordar comigo aí, ou se você tiver outro ponto, mas acho que é mais a questão comercial para você fazer um motor mais robusto aí, né? Que atende todas as linhas, com certeza vai ser um motor mais caro também, né? Vai ter um valor agregado maior. Exatamente, Wesley, é isso mesmo, tá? O motor 3 para atender dois, o 3C já é padrão, tá? O 3C que é para poeiras combustíveis, ele já é fabricado como padrão para atender o 3C, ou seja, ele atende o 3A e o 3B também, tá? Mas no Uhum, caso do 2C, a gente precisa mexer na construção desse motor, tá? Projeto elétrico diferente, projeto é diferente desse motor, né? E internamente também ele é construído de forma diferente. E com isso, com certeza, aumenta o custo de produção desse motor. Custo de produção que, com certeza, o custo de aquisição para o cliente final também vai ser diferente, né? Então, é realmente uma estratégia comercial, né? Não tem necessidade de produzir um equipamento mais robusto para uma área 2A e 2B, por exemplo. O motor ficaria mais caro sem necessidade. Então, realmente é isso, tá? Esse é o motivo que comercialmente aumenta-se o custo para produzir um motor 2C comparando com 2A e 2B. uhum. Show de bola. A segunda pergunta seria do Maicon da Cruz. O Ricardo até deu um suporte para a gente nessa questão, mas eu gostaria de complementar. Ele perguntou: os motores todos são fabricados para trabalhar a 60 Hz, né, na questão da rotação dele aí. No Sim. caso, se eu precisar trabalhar abaixo disso, o motor aumentaria o aquecimento? Vladimir, você comentou, né, sobre o motor que poderia utilizar inversor de frequência, mas dependendo da frequência ali que ele chegasse, precisaria ter precisa não, né? Sempre que for usar o inversor de frequência, precisa do sensor de temperatura. Mas ele tem uma Isso. frequência mínima ali, igual os motores padrões, acredito que seja até 30 Hz, ele tem uma ventilação aceitável ali, que consiga fazer essa troca térmica. Eu não sei como que funciona os motores EX. Não tem uma frequência mínima, não. Você precisa monitorar a temperatura desse motor. Então, obrigatoriamente, você precisa ter essa proteção térmica. Tendo a proteção térmica, fazendo o controle de temperatura adequada, você pode operar numa frequência abaixo de 60 Hz, né? Mas desde que controle a temperatura, porque ele vai gerar um aquecimento maior do motor com o motor operando abaixo de 60 Hz. Então, Uhum. obrigatoriamente, precisa ter essa proteção térmica precisa estar ligada para fazer o controle dessa temperatura. Ah, show. Então, de qualquer forma, abaixando de 60 Hz vai haver o aquecimento mesmo. Isso, ó, vai haver o aquecimento, não tem uma frequência mínima. Precisa Beleza. monitorar a temperatura em condições abaixo de 60 Hz. Show de bola. A terceira pergunta aqui do Maurício, né? Ele descreveu assim: Vladimir, bom dia, obrigado pela apresentação. Em um motor EXN acionado por conversor de frequência, em que a velocidade mínima ajustada seja acima de 50 Hz, 50%, perdão, da velocidade de placa do motor, ainda assim precisa utilizar a proteção térmica? Ainda assim, volta na pergunta anterior Isso, também. volta na mesma resposta anterior, né? Precisa utilizar proteção térmica, sim. Qualquer Beleza, motor operando com inversor de frequência que tenha variação de temperatura, obrigatoriamente tem que ter a proteção térmica ligada. show de bola.
Uma quarta pergunta aí, Gustavo Cavalcante. No vídeo mostrou, esse último vídeo que você passou, no vídeo mostrou que é uma manutenção simplificada. Hoje em dia estão mais simples mesmo, mas esse tem algum diferencial? A dúvida dele aí é sobre a manutenção do motor apresentado no vídeo. Se é mais simples mesmo, se teve alguma mudança aí. Na verdade, a manutenção se tornou mais simples, sim, desse motor, dessa nova linha de motores, ela se torna mais simples, né? Foi projetada para se tornar um pouco mais simples, mas mesmo assim ela precisa ser feita por uma empresa especializada. O próprio usuário não pode, de forma alguma, fazer a manutenção desse motor EX, e também não é qualquer assistente técnico que pode fazer manutenção desse motor EX. Precisa ser um AT credenciado para fazer manutenção desse motor EX. Mesmo que ela é mais simplificada, para uma simples troca de ventilador, você não pode fazer na tua própria empresa, né? Você precisa enviar para uma empresa especializada para não ter o risco de perder o certificado desse motor. Show de bola. Vou aproveitar para complementar essa questão que você comentou de enviar o motor para uma assistência técnica autorizada para manutenção de motores EX. A Desmotor ela tem essa certificação e ela pode fazer também, né, algumas alterações nos motores novos, né? O motor que a gente vende, normalmente a gente tem o motor padrão em estoque, claro, seguindo todas as normas ali e área classificada que o cliente solicitar. Mas se ele tem uma tampa dianteira padrão, a gente pode fazer a troca aqui por uma flange, né? Mantendo a certificação, mantendo toda a documentação aí por nós sermos uma assistência técnica autorizada. Essa é uma observação aí que ajuda muito o cliente ali no final. E algumas últimas perguntas aqui. Esse aqui acontece bastante, Vladimir. O Marcelo comentou. Quando a placa se apaga e se perde, né? Ou se perde, o que podemos fazer? Tem alguma indicação sobre isso, Vladimir? Você pode taguear esse motor, né? Colocar uma identificação com tag, por exemplo, o que você não pode deixar, esse motor ele não pode deixar de ser rastreável, né? Então, se a placa se apaga, poderia solicitar fazer uma nova placa com número de série, ou até fazer uma placa tag para manter a rastreabilidade. Então, com essa placa tag, você vai manter toda a documentação atrelada a esse motor arquivada, né, na tua empresa. O que você não pode deixar é de identificar ele. Se a placa se apagar, você tem que identificar de alguma forma. Então, se algum dia ali você precisar localizar esse motor ali numa área X, você precisa saber que você precisa saber qual motor você tá localizando, né? Qual motor que você vai mandar para manutenção, por exemplo, né? Então, ele precisa ser rastreável, né? Se não for pela placa de identificação do motor, de alguma outra forma, você precisa identificar esse motor. Show de bola. Essa pergunta aqui bem interessante também do Guilherme Costa. Poderia utilizar ventilação forçada nos motores EX? Ventilação forçada. Essa é uma boa pergunta. Agora, não lembro se a gente tem opção de ventilação forçada. É, Teve até um questionamento desse recentemente de um cliente, uhum, mas não chegou a finalizar o processo, não. Ele ficou com essa dúvida também, uhum, mas não entrou nesse mérito. uhum. Eu, sinceramente, essa resposta ali, eu preciso saber se tem alguma linha que a gente pode fornecer com ventilação forçada. Não sei se o Ricardo lembra aí que pode responder no chat aí. Eu não lembro desse detalhe, se a gente pode ter motor com ventilação forçada, motor EX. Tá, sem problema. A gente depois também, Isso a gente Vladimir, depois pode oficializa essa pegar resposta ali. isso, pode pegar essa resposta e a gente passa para o Guilherme, Uhum. para não estender muito também. Isso, exato. Uhum. E a última pergunta que a gente recebeu aqui do Anderson para este monitoramento de temperatura, há tipos específicos de sensores a serem usados e tipos de transdutores específicos? Como é feita a instalação deste sensor? Existem pontos específicos na carcaça?
para monitorar a temperatura, né, você precisa que o motor seja fornecido. Então você precisa ter na tua especificação, né, o fornecimento ali desse sensor de temperatura, né? Se é termistor ou PT100, por exemplo, né? Então você vai pedir para o fabricante do equipamento, né, que você precisa monitorar a temperatura, ele já vai te fornecer com o termistor e o PT100 instalados, né? Aí para fazer a instalação disso daí, aí você teria que seguir a norma de instalação para motores EX, né, que é a 67914, é a norma que rege ali a manutenção e instalação de motores EX. Então aí você precisa avaliar essa norma para poder fazer essa instalação de maneira correta, né? O fabricante, que é a WEG, ela vai fornecer com um termistor ou com PT100 para fazer essa avaliação, essa monitoramento térmico do motor. Show de bola. E os pontos específicos aí vai de acordo com o fabricante, né? Lá a WEG vai identificar, imagino eu também, os pontos de maior aquecimento dentro do motor e irá alocar os sensores ali, né? Isso, exatamente. A WEG vai instalar os sensores de aquecimento nos pontos que podem gerar aquecimento internamente no motor para poder fazer esse monitoramento, né? Show de bola, Vladimir. De perguntas, essa foi a última. Eu não sei se mais alguém aí que está nos assistindo teria alguma última dúvida para a gente encerrar o treinamento aqui. Tem uma? Tem uma, Rafa. Tá no chat? Você não me mandou aqui. Ah, a do Anderson foi essa agora. Essa foi a última aí sobre o termistor. Ah, ok. Então, pessoal, queria mais uma vez aí agradecer a todos que participaram com a gente, né, ficaram até o fim. Aí na apresentação estão os contatos do Vladimir. Agradecer o Vladimir mais uma vez por essa parceria com a Desmotor, né? Espera aí que chegou mais uma dúvida aqui, Vladimir. Os 42 do segundo tempo. Ele perguntou se a placa é fabricada ou fornecida por vocês, por nós, pela WEG, imagino eu, né? A placa de Placa, identificação, acredito, será? eu acredito que seja placa de identificação, né? É, A placa de identificação, eu acredito que talvez o Wesley pode até responder melhor. Vocês conseguem fabricar essa placa de identificação aí? sim, sim, nós Vocês são conseguimos. assistente Nós técnico, temos o. vocês têm, né, o equipamento para produzir a placa. Então vocês podem fornecer essa placa de identificação de reposição, no caso. Deve ser essa é a pergunta dele, né? Placa de Isso, identificação de exatamente. reposição. Então essa placa pode ser fornecida por você, certo, Wesley? Certo, certíssimo. Uhum. O principal ponto é essa fabricação é seguir os dados da placa do motor original, né? A placa original. Então, Isso, para manter a rastreabilidade. Você de forma alguma pode Isso, perder a rastreabilidade desse motor. Então tem que manter lá uma identificação, número de série, número do item do motor, um tag para manter a rastreabilidade desse equipamento. isso, exatamente. Nós não faremos uma placa nova se não tiver essa rastreabilidade, né? Ah, perdi a placa, não consigo identificar o motor. Podemos fazer uma nova? Não podemos. Nós não faremos, né? Por conta também da nossa certificação junto à WEG, né? Exato, é isso aí. Não pode ser feito se não tiver a identificação. Isso. Show de bola. Vladimir, então essa foi a última aí nos 42 do segundo tempo. Ah, maravilha, se tiver mais algum questionamento, alguma dúvida aí, tá o meu contato ali, o contato do Wesley. Pode ficar à vontade, pode entrar em contato sem problema nenhum, que a gente está disponível aqui para responder qualquer dúvida, qualquer questionamento. Isso. É só pedir para o pessoal aí acessar o chat. Nós enviamos o link para pesquisa de satisfação. Acredito que nesse link tem a apresentação também, né, Rafa? Então, a todos que quiserem aí ter acesso a essa apresentação aí bem completa de motores EX, eu já vou entrar lá para pegar também. Então, está disponível aí para todos. Fechado? Maravilha. Agradeço a todos aí, muito obrigado aí pela atenção aí nesse tempo aí. Agradeço a todo mundo aí. Obrigado, Vladimir. Obrigado, pessoal. Uma ótima semana a todos.
Valeu, abraço para todos.